Então vamos começar então a falar sobre os perfis. Então, me perguntam, né, se o perfil, o que é o perfil financeiro então? O perfil financeiro então é o modo como a gente lida com o dinheiro. Tá bom, Manu. Universitários em ação, ok, né? Porque eu ainda aprendo, eu sou nova. Tá ouvindo, Michael? Então tá. Deve ser, a minha mãe deve ter mudado alguma coisa lá no áudio dela, então, que tenha dado algum problema. Mãe, vê o teu áudio aí, mãe. Vamos lá então. Vamos começar. Ok, então, estão ouvindo? Vão mandando então os aviãozinhos. Aqui tá normal, ok, Indiara, valeu, obrigada pelo teu feedback também. Então vamos lá. O que é o perfil financeiro então? É o modo então como nós lidamos com o dinheiro. Não existe um perfil financeiro fixo, né? A gente, em determinados momentos, a gente tá mais inclinada a ter um perfil do que outro. Ele pode mudar, a gente não é necessariamente uma vida inteira um perfil só. Eu hoje olho para mim e vejo que houve muitas mudanças no meu perfil. Eu acredito que alguns anos atrás, meu lado gastador era um pouco maior do que é hoje. Mas, à medida que o tempo vai passando, a gente pode, e a gente está estudando, e vai lendo, e vai aprendendo, vai aprimorando as coisas. Então, existe a possibilidade de a gente mudar de perfil financeiro, sim. Então, assim, existe basicamente, então, 5 tipos de perfis financeiros, né? Que é o poupador, o gastador, o financista, o descontrolado e o desligado. Hoje, então, eu vou falar sobre cada um desses perfis e como eles, então, acabam se conectando no decorrer do caminho quando as relações elas ocorrem, né? Porque nem todos têm o mesmo perfil financeiro. Tem pessoas que têm um perfil totalmente diferente de outros e normalmente, dependendo do cruzamento desses perfis, é que as pessoas brigam mais ou brigam menos. Tudo vai depender muito do perfil que a pessoa tem. Então, vamos lá então. Vamos começar então pelo perfil do poupador. O poupador, então, ele conhece a importância de guardar o dinheiro, mas ele normalmente está pensando sempre lá no longo prazo. Ele normalmente não vive o hoje, só pensando no futuro. Ele prefere muitas vezes ter uma vida mais simples atualmente do que pensar como é que ele vai viver nesse futuro. Então ele guarda bastante o dinheiro. As pessoas às vezes interpretam ele como pão duro, mão de vaca, coisas nesse sentido. E uma coisa que eu acho bem importante dizer é que quando eu era criança e se falava em pão duro, eu sempre me lembro de alguém que, por exemplo, coloca um comprimido ou algo que seja efervescente na mão, como, por exemplo, essas pastilhas de vitamina C, né? E é capaz de colocar ela no meio da mão, fechar a mão e atravessar um oceano nadando com essa pastilha intacta. E chega lá do outro lado, sai do mar, sai, enfim, da água e a pastilha tá ali intacta, né? Então é uma pessoa que tá sempre com a mão bem fechada em relação ao dinheiro. Mas assim, o que ele tem de ponto positivo em ser assim tão econômico é justamente ele planejar bastante para o futuro. O que ele normalmente pensa? Ele pensa num futuro ter uma independência financeira. O que seria isso? Seria a possibilidade de no futuro, com os rendimentos do que ele tem investido, ele viver só desse valor. Ele pode trabalhar sim, até deve, mas aí o trabalho dele vai ser por prazer, não porque ele necessita trabalhar. Ele pode muito bem viver exclusivamente dos rendimentos dos seus investimentos. E o lado que é assim mais negativo, um ponto fraco, na verdade, de uma pessoa ser poupadora. Olá, Rochelle, tudo bem? Quando a pessoa ela é poupadora, então assim, um ponto fraco dela seria justamente ela se conformar com uma vida simples
e restringir-se a novas possibilidades, porque a pessoa que pensa muito como um poupador, ela se restringe do hoje, então ela nunca é aberta a muitas novas experiências, ela procura viver de uma forma mais simples. Oi, lindona, tudo bom, Rô? Então, assim, o outro perfil que existe também é o perfil gastador. Esse, então, ele vive o hoje porque ele não sabe nem se amanhã ele vai estar vivo, né? Ele é uma pessoa que ele lida mais com as questões emocionais, as escolhas dele na hora de gastar é muito ligada às emoções, é uma pessoa que adora dar presente, que não pensa muito na questão financeira. Realmente é uma pessoa que está pensando sempre no hoje. Ela gosta de ostentar, gosta de vestir roupas caras, gosta de ter sempre bastante amigo por perto. Claro que agora, em função da pandemia, é mais difícil, né? Mas é uma pessoa que tem esse hábito de gostar de ter sempre gente por perto, gosta bastante de pagar a comida dos amigos. É uma pessoa que realmente, assim, é bem mão aberta, diferentemente do poupador, que é bem mais mão fechada, né? Então, quando ele guarda algum dinheiro, nem é com a intenção de investir ou de pensar no longo prazo. Ele pensa, normalmente é o quê? Em guardar um dinheiro para o curto prazo, para pensar em fazer uma nova viagem, ou então comprar um carro novo, enfim. O que importa para ele mesmo é ser feliz, o negócio dele é a felicidade, né? Ele é admirado normalmente pelos seus amigos, os amigos admiram o estilo de vida que ele leva, porque ele realmente tem bastante hobby, né? E faz bastante festa, gosta de presentes, enfim. É uma pessoa que está mais preocupada com a parte emocional, gasta emocionalmente. E os pontos a serem melhorados numa pessoa que é gastadora, né, é justamente em relação ao seu futuro, porque o seu futuro é incerto, porque ele não tem reservas financeiras, então ele tem uma dependência muito grande do trabalho que ele tem, porque como ele não tem reserva, se eventualmente ele ficar desempregado, ele vai ter que começar tudo do zero, porque ele não se preparou para isso. Então, isso é uma coisa que o gastador precisa olhar, né? Alguém já está se identificando com algum perfil, alguma coisa assim? Se vocês se identificarem com algum perfil, por favor, já coloca ali nos comentários. E, assim, normalmente o gastador não gosta muito de planilha, não gosta de controle de gastos, não gosta de fazer orçamento, essas coisas não é realmente com o gastador. Ele é uma pessoa que leva a vida mais, assim, à vontade, né? Não se preocupa tanto com amanhã. E já tem um outro tipo de perfil, que é a pessoa descontrolada. A pessoa descontrolada, ela sabe o quanto ela ganha, mas não o quanto ela gasta. Porque aí o que acontece? Sobra um mês. Ah, tu é poupadora, Joyce? Então, o descontrolado, por sua vez, sobra mês e falta salário, né? Ela tá sempre cortando seus gastos, mas nunca é suficiente. E fica sempre pensando como é que eu não tenho dinheiro. E ainda ela acredita que ela faz economia. O descontrolado é assim, né? Ele não tem tempo nunca para olhar para as finanças dele, sempre deixa as finanças para depois, sempre coloca outras prioridades na frente do que as suas finanças. Em relação, assim, aos pontos a serem melhorados em quem é um descontrolado, é justamente a indisciplina. Porque ele acaba, como ele não se liga muito na questão dos seus gastos, ele acaba sempre pagando muitos juros e multa, né? Porque não se organiza, é uma pessoa bastante desorganizada financeiramente. Tem ainda uma pessoa que é desligada, né? Que ela gasta menos do que ganha, mas ela nem sabe o quanto. É uma pessoa que realmente não tem essa noção. Então, assim, o que mais? Ela guarda o que sobra, quando sobra. Boa noite, Júnior. Quando ela ganha algum dinheiro extra, ela acaba gastando, ela não sabe guardar dinheiro, não adianta. É uma pessoa que normalmente não sabe nem para onde vai e nem de onde vem. Então, ela falta muita clareza em relação aos seus objetivos, porque normalmente a pessoa, quando ela é desligada, ela nem tem.
E outra, quando ela tem, por exemplo, uma vontade de comprar alguma coisa, se ela não tem dinheiro para pagar à vista, para ela não é um problema, porque aí então ela compra parcelado e ela é capaz de fazer compras assim por um período bem longo, assim, não se preocupa muito com isso. Ela não pensa muito no futuro, ela sempre acredita que é muito cedo para pensar no futuro, né? Então, assim, os pontos mais fortes de quem é um desligado é que ela tem folgas financeiras, sim, mas possui espaço, se ela quiser, para reduzir esses gastos e poder pensar realmente num futuro mais tranquilo, com mais folga financeira. E os pontos, então, a serem melhorados para quem é um desligado é dificuldade de estipular e atingir os seus objetivos, porque ela tem muita resistência a planos que exijam disciplina. E também temos, então, o nosso amigo financista, que é o mais equilibrado de todos os perfis. Ele tem um planejamento financeiro, ele poupa com objetivo. Normalmente o objetivo muitas vezes nem é poupar, mas sim olhar para as coisas que ele deseja comprar e fazer uma melhor compra. Olá, tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Então, assim, o objetivo maior dele é poder fazer compras de uma forma mais inteligente. Ele gosta de planilhas, gosta de orçamentos, ele tá sempre com lista de compras e se vai em algum lugar, sempre calcula tudo, quanto que ele vai gastar. E quando eu olho esses perfis assim, eu vejo quanto eu e meu marido, a gente realmente responde aos nossos perfis. Porque eu e o Jax, a gente tem um perfil bem parecido. Ele é 1% a mais financista do que eu. Ele é financista e poupador. Os dois perfis dele, assim, mais destacados. E eu é poupadora e financista. Então, realmente, quando a gente vai no mercado, a gente sempre leva listas e tudo. E tudo a gente faz cálculo. Até para comprar ovo, a gente calcula quanto custa cada unidade do ovo, papel higiênico, enfim. Tudo, até pasta de dente, calcula gramas, enfim. É bem o que diz realmente esses perfis financeiros. Realmente ele tem muito do que o nosso comportamento nos faz ser, né? Então é impressionante o quanto essa questão comportamental mostra como a gente lida com o dinheiro e o quanto isso realmente impacta nas nossas escolhas, né? Sejam elas boas ou sejam elas não tão boas assim. Então, eu vou falar um pouquinho então sobre a questão do match, que é justamente o encontro, a conexão desses perfis financeiros, como é que ele ocorre, né? Eu trouxe esses perfis, esse encontro de perfis, não fui eu que criei. Eu me inspirei, né, Manu? Depois que a gente faz o perfil financeiro, tudo faz sentido, né? É verdade, quando a gente faz o perfil, a gente entende melhor quem a gente é e por que a gente age daquela forma, né? E também a gente consegue entender melhor como o parceiro da gente, ou a parceira, enfim, lida com o dinheiro, né? Porque clareia muito isso, fica muito evidente que realmente a gente é fruto do nosso perfil financeiro, não que a gente haja sempre de um jeito, mas que ele realmente impacta, né, no modo como a gente lida com as finanças, ele impacta com toda certeza. Mas enfim, voltando, o encontro então desses perfis financeiros que eu vou colocar aqui, eu trouxe baseada no livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e ele é que faz essa junção desses perfis, né, sob a ótica dele, de como o relacionamento desses perfis eles ocorrem. Eu não trouxe aqui todos os perfis financeiros que ele coloca no livro, eu não trouxe todas as características, mas assim, trouxe aqui para que a gente realmente veja que essa conexão, essa interação dos perfis, elas impactam sim o modo como a gente lida com o dinheiro, o modo como a gente, quanto casal, a gente pode se afinar mais, ou então a gente acaba se afastando se a gente não buscar uma ajuda
profissional, para que as coisas possam se equilibrar, se alinhar e a gente possa viver de uma forma mais tranquila, mais harmônica e mais feliz também, né? Então, assim, o primeiro perfil que eu vou trazer aqui pra gente falar um pouquinho é sobre como dar o encontro de duas pessoas que uma delas é poupadora e uma delas é gastadora, né? De acordo com o livro, então, os números estão sempre contra o relacionamento. Se não houver mudança, né, nos perfis desses casais, se eles não souberem ver o lado bom um do outro, em o fato de um ser o poupador e o outro ser gastador, eles não aprenderem a lidar com isso. Então, o que é apropriado nesse caso quando duas pessoas têm o perfil financeiro bastante diferente? Porque uma tende a guardar demais o dinheiro e a outra tende a gastar demais. Então, o que é importante nesses casos? Que ambas passem por uma educação financeira, que elas aprendam a se planejar financeiramente. Porque aquele poupador que não pensa nunca no presente, em viver um pouco presente, ele vai aprender com o gastador a curtir um pouco mais a vida, a ter uma vida um pouco mais leve, a pensar um pouco sobre o presente, não pensar só lá no futuro. Já o gastador, a partir do momento que ele começa a fazer uma educação financeira, começa a se educar em relação a isso, ele começa a aprender a controlar os seus impulsos de compras, de gastos. E esse relacionamento, ele pode sim dar certo, mas a tendência natural deles, se eles não fizerem alguma coisa para se alinhar, é que acaba um atrapalhando e tropeçando no outro, ou seja, eles acabam não conseguindo se conectar. Pode haver bastante brigas e crises nesse tipo de relacionamento, tendo em vista que eles têm um perfil muito diferente. E se eles não alinharem isso, a tendência é que realmente esse relacionamento possa se desgastar a ponto de chegar ao fim dele, né? Então, assim, vamos para um outro perfil, que é justamente o perfil meu e do meu esposo, que é o poupador e o financista. Então, se o financista consegue controlar o modo conservador do poupador, será uma união de sucesso. O financista tem argumentos que o poupador precisa para se desligar. E realmente é verdade. Eu, como sou uma poupadora, mas assim, eu acredito que o meu lado poupador, ele é maior ainda do que o meu lado financista. Então eu vejo que às vezes o Jacques me vem com, tipo assim, há um tempo atrás ele queria comprar uma televisão nova para nós. E aí eu pensei, tipo, mas será que precisa mesmo? E aí ele me trouxe os argumentos por que a televisão nova faria diferença na nossa vida. E tudo bem, aí eu cedi, né? Mas realmente, a pessoa quando ela é financista, como poupador, ele consegue realmente trazer para ti os argumentos necessários para te poder dar uma cedida, né? Porque quem poupa normalmente tem essa reserva em relação ao gastar, né? Sempre está muito preocupada com isso. Fica sempre pensando, e o amanhã, e o amanhã, e o amanhã. E já o aprendizado que o financista tem com o poupador é justamente a visão do longo prazo. Porque, embora o financista pense sim na questão do dinheiro, em comprar as coisas, sempre pensando numa forma melhor de compra, mas ele normalmente enxerga as coisas a mais curto prazo do que o poupador. Então, com o poupador, ele acaba aprendendo a ter uma visão mais de longo prazo. E esse relacionamento, se as pessoas, né, conseguirem se entender e se alinhar, elas tendem, segundo o que o Gustavo Cerbasi traz, ser um relacionamento de um puxa o outro no início. O que é isso? Um ajuda o outro a estar sempre levantando, e com o tempo e eles estarem realmente se alinhando, esse relacionamento ele tende a ser a todo vapor. O que é isso? É realmente ter um sucesso, né, dessa relação, que é muito importante, né? Porque pra gente poder ter um relacionamento de sucesso, a gente precisa ser feliz. Ambos serem felizes, né? E as coisas realmente serem de forma harmônica.
Outro perfil, então, que tem um cruzamento, né, desses perfis é o gastador com o descontrolado. É o tipo de relacionamento que não costuma durar muito. O gastador, então, normalmente ele não tem reserva financeira, ele gasta tudo que ele tem, mas assim, ele não costuma gastar mais do que ele tem. Raramente ele gasta um pouco mais do que ele ganha, mas normalmente ele fica dentro daquilo ali. Não sobra nada, mas normalmente não falta nada. Agora, já a pessoa que é descontrolada, ela gasta mais do que ela ganha. Então, assim, uma relação de duas pessoas que têm esses perfis, ela tende a não dar certo. Porque com o tempo, aquele que é gastador, ele começa a identificar que ele não consegue fazer as coisas que ele gosta. Ele não consegue, por exemplo, comprar as coisas que ele deseja, porque ele gosta dessa questão do consumo, de ter sempre uma coisa nova, uma roupa nova, né? E o descontrolado não, ele acaba gastando demais. Então, o que que acontece? O gastador vê que aquilo acaba sendo uma forma de o desejo dele ser atrapalhado. Então, essa relação acaba se tornando difícil, porque com o tempo ele vai notar que o parceiro, ele não colabora. E ele enxerga essa atitude de quem é o descontrolado como uma atitude individualista, como uma atitude de abuso, porque ele parece que não está nem aí com o outro. Então, é uma relação que dificilmente só a questão do sentimento vai fazer com que eles se mantenham juntos. Para que eles possam realmente continuar juntos, vai haver uma necessidade de eles se educarem financeiramente, lendo, ou até mesmo procurando um educador financeiro, enfim. Mas eles vão precisar mudar esses perfis para conseguirem conciliar essa relação. Porque senão vai ser uma relação muito desgastante, que provavelmente não vai durar e que o desfecho dela vai ser realmente uma separação. Não vai ter um final, não precisa ter final, né? Mas eu digo assim, não vai ser um relacionamento feliz e vai ser muito duro para ambas as partes. Então, segundo o Gustavo, ele diz que nesse sentido é um casal que fica a todo vapor, mas para separação. Um outro encontro, então, desses perfis seria o gastador com o desligado. Já um gastador com o desligado seria uma tranquilidade soberana. Não haveria briga, não haveria nada. Porque o gastador, ele se apega justamente ao consumo. E o desligado não. Ele não dá muita bola para essas coisas. Então, ambos acabam se orgulhando de darem um espaço um para o outro. Não vai ter aquela coisa de invadir um espaço do outro, porque um se preocupa em gastar e o outro não está nem aí com gastos, né? E se houver uma harmonia, e essa harmonia for bem feita, se eles souberem trabalhar em equipe, né? Ainda vai sobrar dinheiro para que eles possam realmente pensar no futuro. Porque o desligado é aquela pessoa que ganha, né? E não gasta tudo. Ele tem sobras financeiras, mas ele nunca sabe quanto, né? Então é possível sim pensar no futuro. Provavelmente eles vão precisar de uma ajuda profissional para isso e vão precisar realmente pensar num plano de aposentadoria. É como se fosse um puxando o outro. Realmente um precisa estar sempre ajudando o outro para que as coisas realmente possam andar. Outro perfil que também é trazido é o descontrolado e o desligado. Esse aí é um encontro, uma conexão bastante complexa, no meu ponto de vista, porque assim, é uma navegação para o infinito, porque eles nunca sabem para que lado eles vão, então é como se eles nunca tivessem um lugar para onde chegar. Eles vão estar sempre sem rumo, eles nunca vão ter um objetivo, uma meta, algo que eles queiram construir. Por quê? Porque tempestades e problemas sempre vão ser uma surpresa para esse casal. Porque o descontrolado está sempre levando a conta dele para o vermelho, porque ele realmente não controla nada. E o desligado, por sua vez,
ele normalmente ele não tem um critério de autorresponsabilidade. Então, ele sempre vai colocar a questão financeira deles de não estar, assim, bem resolvida, de estar no vermelho, não vai ser eles os culpados. Não, vai ser o banco, vai ser a economia, vai ser os juros, vai ser a inflação. Eles sempre vão terceirizar a culpa, o desligado. Então, assim, ele não consegue olhar para o problema e ver que aquele problema foi criado por ele e pelo parceiro ou parceira, enfim, e não por outros. Não está na mão dos outros essa situação, e sim na mão deles em resolver essas questões. Então, é um casal, né, que é a todo vapor, mas no sentido contrário dos seus sonhos, porque do jeito que eles lidam com essa relação, eles não conseguem realmente fazer com que as coisas elas tendem a se acertar, a se alinhar, porque nenhum nem o outro tem esse hábito de fazer esse tipo de coisa. Outro perfil, então, que também é interessante de ter esse encontro, essa conexão, é o desligado com o financista. Se eles não conversarem muito em relação a dinheiro, normalmente vai ser o financista que vai tomar conta das finanças do casal. Ele que vai ter o controle, sem a colaboração nenhuma do desligado, né? Porque ele não gosta desse tipo de coisa. E ele ainda vai achar, assim, vai ficar horrorizado com o excesso de controle que o financista faz. Porque ele acha que isso é um exagero, que não teria essa necessidade desse controle exagerado das finanças. No entanto, se eles souberem lidar com esse comportamento, né, um do outro, aprender a ser mais respeitoso e saber escutar melhor, né, esse relacionamento pode sim ser um sucesso financeiro. Porque o desligado ele não vai criar um empecilho para a construção de planos. E ele vai poder usufruir das conquistas que esse casal vai ter com o financista controlando as finanças, né, com o tempo. Então, é um casal que pode ser um puxa o outro, no sentido de realmente um ajudar o outro. E ainda tem a questão dos casais que têm o mesmo perfil financeiro, né, que eles tendem sim a não terem problemas de relacionamento, porque quando as pessoas elas pensam muito parecidas, principalmente em relação a finanças, elas não vão brigar por esse motivo. Claro que elas podem ter discussões e tudo por outros motivos, mas não vai ser as finanças algo que realmente faça elas brigarem, né? Só que a partir do momento que duas pessoas que têm o mesmo perfil financeiro, elas se encontram e elas estão juntas, tem que cuidar a questão dos riscos, que são justamente a parte que em nós, porque todos os perfis têm partes mais fortes, fortalezas e sombras, partes mais fracas, partes que precisam ser melhoradas. Então, a partir do momento que duas pessoas são muito parecidas, essa questão das partes que precisam ser melhoradas, elas não podem ser motivos para fazer com que aquele casal não prospere, não cresça. Então, eles precisam olhar para as suas limitações, porque todos nós temos, e conseguir vê-las, né? E fazer com que isso mude. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o meu perfil financeiro? Existe ferramenta para isso. Existe possibilidade de a gente verificar qual é o perfil financeiro das pessoas. Eu faço por meio da aplicação de uma ferramenta de perfil financeiro, justamente essa análise. E quando a gente descobre qual é o nosso perfil, fica muito claro o modo como a gente lida com o dinheiro. E ajuda muito. Quando a gente faz a análise do perfil financeiro do casal, o casal consegue entender bem por que um lida com o dinheiro daquela forma e o outro também. É uma forma também das pessoas elas se conhecerem, se alinharem,
e se conectarem ainda mais. Porque às vezes a gente acaba brigando, discutindo e nem sabe por que isso aconteceu. Então, eu acredito que quando tu saiba o teu perfil financeiro e se tu tem um parceiro ou uma parceira, tu conheça o dele, isso faz muita diferença. Porque a gente consegue entender melhor a relação do outro com o dinheiro. E quando a gente faz essa análise do perfil em conjunto, eu faço também em casais, a gente vê que ali é um momento que sim, que as pessoas às vezes podem ter os ânimos um pouco alterados, às vezes, né? Porque acho que aquilo ali é uma culpa, mas não. Tudo que a gente lida com dinheiro, o modo como a gente lida com tudo isso, é o modo como a gente foi educado, ou o modo como a gente viu os nossos pais lidarem, né? Ou a pessoa que nos criou lidar com o dinheiro. Então faz parte do nosso processo. E às vezes a gente sozinho, a gente não consegue mudar isso. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, precisa conversar com a outra pessoa, precisa sim, muitas vezes, de uma ajuda de um profissional, seja ele de educação financeira, muitas vezes precisa de uma ajuda de um profissional da área da psicologia. Então, às vezes a gente precisa de auxílio para que a gente realmente consiga mudar, né? Nem sempre a gente consegue mudar sozinho. Às vezes a gente precisa reconhecer que a gente necessita de ajuda, que não tá às vezes só na nossa mão resolver as coisas, que a gente precisa sim da ajuda de outras pessoas em relação a isso. E eu quero também contar para vocês algo que me deixa muito feliz e assim, bastante emocionada, que hoje, dia 15 de julho, às 8 da noite, estreou o meu canal de finanças no YouTube, chamado Casando com as Finanças, e nós já colocamos no ar o primeiro vídeo do canal que fala sobre traição financeira. Eu espero que você que está aqui me assistindo, assim que possível, né, vá até o YouTube, olha o vídeo, se você se interessa, ou se de repente criou a curiosidade de saber o que é traição financeira. Nesse vídeo do YouTube eu explico direitinho o que é a traição financeira. Então, assim, esse canal foi feito com muito carinho para que as pessoas também, né, que de repente não se conectam com o Instagram e gostam mais de fazer as suas pesquisas e assistir os seus vídeos no YouTube, também tenham a oportunidade de conhecer um pouco sobre a educação financeira para casais, porque lá no YouTube os vídeos são mais relacionados a finanças para casal, onde eu procuro ajudar os casais a resolverem as suas relações. Não digo resolver, né? Porque isso aí já é muito, seria assim um pouco um exagero. Mas assim, a gente pode sim, com os vídeos, informar, mostrar que existe possibilidade das pessoas se conectarem, se alinharem e viverem uma vida mais feliz e mais plena, desde que elas estejam dispostas a isso. Então, eu convido vocês, né, para assistirem então o vídeo inaugural lá no YouTube do canal Casando com as Finanças sobre traição financeira. Quero imensamente agradecer também as pessoas que fazem parte desse projeto do Casando com as Finanças comigo, que eu não estou sozinha nisso e nem seria possível se eu não tivesse o apoio dos meus queridos sócios nesse projeto. Então, eu sou muito grata a cada um deles por todo o esforço, por todo o apoio que cada um deles dá para que o Casando com as Finanças seja um sucesso. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui comigo nesse dia, nessa noite, né, de quinta-feira. Gratidão a cada um de vocês. Mas, se vocês puderem, antes de a gente ir embora, vou pedir então para que vocês
tirem uma fotinho e coloquem no perfil de vocês, então, lá ou melhor, nos stories, e me marquem. Tá bom, gente? Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Eu tô muito feliz em poder dividir, né, essas notícias com vocês, trazer para vocês esses assuntos que eu julgo que sejam bastante relevantes, porque às vezes a gente, por desconhecimento, a gente não consegue entender o outro, né? Então, fiquem bem, tenham todos uma boa noite, até a próxima semana, e a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira então, tá? Um beijo grande, até lá, tchau, tchau!